pensar que eu tenho um bebê fundamental, porque eu sinto como se eu fosse esse bebê, preso, dependendo totalmente dos outros para Então, existir. boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma aula de TCC1, agora para turma do P9, Noite de Enfermagem. Sejam bem-vindos mais uma vez. E eu pergunto a vocês se vocês concordam com a gravação e posterior divulgação deste vídeo no meu canal do YouTube, para que vocês possam rever, né, possam assistir, e quem não pôde assistir a aula ao vivo, poder ter acesso a essa aula também. Vocês concordam? Sim. Sim. Ok. Então, vamos lá, gente. Vamos iniciar a nossa parte de conteúdo, né, propriamente dito. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês como que vai funcionar a disciplina, tá? O TCC1, a gente tem a seguinte dinâmica. Lembra que vocês têm um TED em todas as disciplinas, que é o trabalho efetivo discente, que vocês têm que fazer, né, valendo até 2 pontos? Uhum. Pronto. Da mesma forma, a gente vai ter aqui esse TED que vai valer até 2 pontos na primeira nota, tá? E a nossa prova vai valer os outros 8 pontos. A diferença de todas as avaliações que vocês já fizeram comigo é que na N1 vocês vão fazer uma prova oral, tá? Jefferson chega e regalou o olho aí. Ai, meu Deus. Então, calma, não sofram por antecedência, gente. Ninguém nunca infartou nessa minha prova oral, ninguém nunca precisou chamar o SAMU, nem nada do tipo. Então, vamos lá, deixa eu explicar. É o que, Jonas? Não que você soube, né? Não, se a prova era oral, eu tava vendo a pessoa, né? E se a pessoa não chegou a tempo de fazer a prova, foi direto para o Vai hospital? que a pessoa foi com a troponina positiva para casa. Então, vamos lá. Essa avaliação oral, gente, eu vou fazer uma videochamada, tá? Eu vou enviar o link, tá? Depois, né, quando tiver na semana de avaliação. Quem for grupo, lembrando que o TCC pode ser individual, dupla ou trio. Então, quem for fazer o trabalho em grupo, aí eu vou fazer a videochamada com todos do grupo. Então, vai ser eu e uma única pessoa, se o trabalho for individual, com 2 ou com 3, se o trabalho for em grupo. Tá? E aí eu faço essa videochamada. Vocês podem, quando ficar mais próximo da data da prova, fazer um grupo só, né? Quem é do grupo. Quem for individual, aí não precisa não, tá? Só quem for duplo ou trio. E aí eu faço uma chamada dentro daquele grupo, né? Para que vocês entrem e a gente faça essa conversa. Tá? Então, é uma avaliação, mas, na verdade, ela tem um papel mais de conversa para eu conseguir compreender o trabalho de vocês e dar sugestões. Vocês precisam de uma nota, né? Vocês precisam ser avaliados. Só que nessa avaliação eu não vou ficar cobrando de vocês, por exemplo, qual o espaçamento da margem esquerda? O espaçamento da margem superior e inferior, o espaçamento entre linhas, o tamanho da letra do título. Não vou cobrar nada disso na prova oral. Lógico que a formatação do trabalho tem que estar correta, até porque eu vou enviar para vocês a formatação pronta. Então, não tem por que vocês mudarem a formatação. Mas eu vou perguntar nessa avaliação a respeito do conteúdo do trabalho de vocês, certo? E eu já vou dar as perguntas, então não vai ser surpresa nenhuma. É só vocês estarem estudando o trabalho que vocês estão construindo. Aí vem a questão do nosso TED, certo? Que vem, né, antes da prova. Então, o nosso TED vai ser o seguinte. Na aula, o material da aula 1, da aula 2 e da aula 3, esses três materiais dessas 3 aulas, não necessariamente que a gente vai conseguir concluir elas em 3 aulas, tá? Pode ser que demore 4, mas o material, aula 1, aula 2 e aula 3, eles vão ter algumas perguntas que eu quero que vocês respondam. Por exemplo, agora, quando eu for começar aqui
a passar os slides, já vai começar com algumas perguntas, certo? E essas 6 perguntas, elas vão fazer parte do TED. Na aula 2 tem mais 4, se eu não me engano. Eu sei que cada aula, eu não lembro agora o número exato, deu branco. A cada aula vai ter algumas perguntas. Não existe perguntas certas ou erradas, certo? Então, você não precisa ficar tenso para fazer, agoniado. Ai, será que está certo? Não, eu quero que vocês fiquem construindo o trabalho de vocês, né, através dessas perguntas. E é interessante que graças a isso, vocês vão conseguir avaliar o desempenho de vocês, a evolução de vocês. Vocês vão conseguir perceber qual era o pensamento de vocês no início e como ele passou a ser, tá? Então, esse TED, vão ter essas perguntas que vocês vão, a cada aula, vocês vão respondendo. E aí, pode responder no caderno, no computador, aonde vocês quiserem. Só que, quando for que a gente terminar o material dessas 3 aulas, eu vou enviar um link para vocês, tá? No grupo. E nesse link, vocês vão fazer o quê? Colocar essas respostas lá no site, tá? Que eu vou mandar, no link que eu vou mandar. Os trabalhos que são em grupos, apenas uma pessoa coloca isso através do link, certo? Pode ser aquela pessoa que tenha mais tempo, a que tenha a internet melhor. Bom, vocês que decidam, né, se for em duplo ou trio, quem que vai colocar. Porque existe lá um local para dizer o nome de todos os membros do grupo, certo? E aí, colocando o nome de todos os membros do grupo, eu vou saber quem faz parte do trabalho, né? Independente de ter sido A, B ou C, que preencheu ali no site. Então, o TCC1, a nota, ela é pelo grupo. Tá? Se você é individual, é só você mesmo, né? Não tem muito o que fazer. Mas, se for dupla ou trio, a nota é pelo grupo. Então, avaliem, né? E cobrem, chamem a atenção daqueles colegas que estão se escorando, né? Que não estão tendo um bom rendimento ou não estão levando a sério o trabalho. Por quê? Porque você pode ser prejudicado, sua nota pode cair, porque aquele seu colega, né, não levou a sério e acabou prejudicando a sua nota. E aí vocês, como eu disse nesse TED, não tem respostas certas ou erradas, eu quero que vocês respondam. Esse TED, né, que são todas essas questões que eu vou estar passando para vocês aqui nas aulas, lembrando que eu também vou, tanto a gravação quanto o material dos slides eu envio para vocês, né, depois eu pego com vocês o e-mail da turma. Esse TED, ele vai ajudar vocês a estar construindo o trabalho, certo? Então, à medida que você está fazendo o TED, né, com seriedade, eu não quero que vocês pesquisem para responder, tá, gente? Como eu disse, não tem resposta certa ou errada. Se você entregou, então você vai ter sua nota. Agora, lógico, se você entregou com coisa coerente, né? Se você respondeu lá, botou, por exemplo, uma receita de miojo no lugar da sua resposta, aí sinto muito, tá querendo fazer o papel de palhaço, né? E vai ter 0. Então, não façam isso, porque eu sei que não é do feitio de vocês. Ei, professora. Assim. Oi. A receita de miojo ganhou 900 na redação, viu? No vestibular. Problema de quem fez e de quem, pior ainda, de quem avaliou. Eu não sou esse tipo de pessoa. Tinalice, pode falar, você levantou a mão. Professora, o informe de orientação que a senhora falou na aula passada. Vou enviar para vocês ainda. Joia. Certo? Então, vocês terão até semana que vem para estar enviando para o e-mail, tá? Para o novo e-mail do NUP, esse informe de orientação com o nome do orientador de vocês, com tudo preenchido, assinado direitinho. Então, da semana passada para cá,
né? É importante que vocês já tenham conversado com orientadores, certo? Vocês já tenham ido atrás, já tenham convidado alguém para orientar vocês e com isso vocês tenham ali, como eu posso dizer, já quem vai orientar, né, de fato. Vamos ver. Seria possível, ao invés de mandar para o e-mail, mandar para o grupo do WhatsApp? O informe de orientação? Sim, e também os slides. Não, eu vou mandar para o e-mail. Se alguém quiser baixar e colocar no grupo, aí fique à vontade. Certo? Não tem problema fazerem isso, mas eu vou enviar para o e-mail. Oi, Tinalice. Professora, são quantos orientadores que a pessoa pode convidar? Orientador, vocês obrigatoriamente têm que ter um orientador, tá? Que também obrigatoriamente tem que ser professor da faculdade. E vocês podem, aí não é obrigatório, é uma opção de vocês ter co-orientador, certo? Esse co-orientador pode ser um professor de fora, uma pessoa que não faça parte da faculdade, mas o orientador obrigatoriamente tem que fazer parte da faculdade, certo? Deu para entender, Tinalice? Deu sim, professora, obrigada. Beleza. Então, gente, esse TED que vocês vão estar construindo, ele vai estar ajudando a vocês darem direcionamento para o trabalho de vocês. Então, quando vocês estiverem fazendo, né, que eu estiver explicando as coisas aqui em sala de aula, vocês vão ver que é só pegar o que você respondeu no TED e aplicar no seu trabalho, fazendo, né, as devidas modificações necessárias para colocar num texto corrido ali dentro, né, do projeto, certo? Então, como eu disse, a nossa N1 vai ser uma avaliação oral. Vocês já vão ter construído o TED, já vão ter entregue, né? Então, vocês já vão ter uma certa noção, vocês já vão ter muita coisa direcionada no trabalho de vocês, certo? E como eu disse, vai ser uma conversa. Eu preciso avaliar, eu preciso dar uma nota para vocês. De acordo com as respostas de vocês, eu vou estar dando a nota. E após eu fazer essa avaliação, para cada pergunta, para cada resposta de vocês, na verdade, eu vou estar dando sugestões ou direcionamento de como que você pode estar levando o seu trabalho, construindo o seu trabalho. Tá? Então, como eu disse, é mais uma conversa, não precisa ficar descabelado, né, desesperado, tomar um calmante, não precisa nada disso, vai ser tranquilo, certo? E a nossa N2 vai ser o TCC1 de vocês pronto, né, o projeto pronto que vocês vão enviar. Eu não lembro quantas pessoas tem nessa turma, mas ela é, assim, consideravelmente grande. Mas eu preciso, né, quando vocês me entregarem o informe de orientação, aí eu vou ter noção de quantos trabalhos vão existir, né? Porque uma coisa, vamos supor, aqui na aula agora tem 20 pessoas. Uma coisa são 20 pessoas fazendo trabalho individuais, são 20 trabalhos. Outra coisa é que se todos os trabalhos forem em trio, por exemplo, né? Então já cai aí para 6 trabalhos em trio e, por exemplo, 1 em dupla. Então, de 20 cai para 9 trabalhos, certo? E aí, com isso, eu vou definir como que será a nossa N2. Geralmente, como que a gente fazia antes da pandemia? A gente começava, né, antes do período da semana da N2, a gente começava com as apresentações, onde vocês apresentavam os trabalhos só para mim. Então, através de um sorteio, a gente tinha a ordem das apresentações. O ano passado, devido à pandemia e também devido às turmas serem imensas, tá? Tinha turma, assim, que tinha quase 30 trabalhos, só uma turma. Então, ia ser o semestre todinho apresentando, não ia fazer mais nada. Então, a gente não fez essa apresentação, tá?
E aí só enviaram, né, o trabalho escrito e os slides para eu avaliar. Só que eu senti, e eu já sabia que isso ia acontecer, que vocês, quando eu falo vocês, aluno, tá? De forma geral, não especificamente a turma de vocês. Que vocês iriam, assim, ser um pouco prejudicados por causa disso, tá? Porque vocês conseguem, isso é natural do ser humano, né? Na maioria dos casos, a gente consegue se expressar muito melhor de forma verbal do que de forma escrita. Quantas vezes não já deve ter acontecido com vocês, de vocês fazerem uma prova e aí quando o professor vai corrigir, aí você diz, mas professor, foi isso que eu quis dizer. Só que existe uma diferença entre o que você quis dizer e o que está dito na sua escrita, né? Quando é oral, então a gente consegue defender melhor as ideias. Por isso que na nossa avaliação N1, eu sempre, desde que eu entrei na faculdade para dar aula de TCC, eu sempre fiz essa avaliação de forma oral, porque eu sinto que é melhor para vocês. Um exemplo. O ano passado, no início do ano, foi a única turma que eu não fiz essa avaliação oral. Eu dei a opção para eles, né? Porque no início do ano estava aquela questão da pandemia ainda, né? Muitas incertezas, tudo meio caótico. No final do ano já estava todo mundo mais consciente e acomodado de que realmente tinha que ser remoto, não tinha muito o que correr. Mas no início do ano, não. E aí eu dei a opção. E fui bem clara. Eu disse, vocês podem fazer a avaliação oral, como eu sempre fiz, e a turma da manhã foi feita dessa forma. Só que a turma da noite, achando que ia se dar melhor, preferiram que a prova fosse escrita. E eu dei a opção. E eu disse, vocês têm certeza? Eu insisti várias vezes. Gente, tem certeza? Pensa melhor. Não, professor, não, a gente quer. A maioria ganhou, eu fiz a prova oral. E aí, quando veio as notas, 3, 2, 4. Em compensação, o pessoal da manhã, 8, 9, 10. Não foi por falta de aviso. Então, eu pude até comparar a parte escrita da parte oral nesse sentido, né, no mesmo semestre, e ficou claro e evidente, né, mais uma vez, que realmente a avaliação oral para o TCC1 na N1 é melhor. E aí, em relação à apresentação, né, onde vocês... Boa noite, professora Eudiane. Boa noite, Eudiane, seja bem-vinda. Então, para avaliação N2, como eu disse, né, as turmas eram muito grandes no ano passado, então ficava inviável, eram muitos trabalhos, a gente fazia as apresentações. Mas, quando vocês enviarem os informes, tudo direitinho, que já tiver tudo organizado, aí a gente vê se dá para a gente fazer essa apresentação, até para eu sentir melhor o trabalho de vocês, certo? Porque também acontece de vocês, por mais que eu ensine aqui como fazer, dê o modelo para vocês pronto. É só você preencher com as suas informações. Tem gente que cria um modelo de Deus sabe onde, altera tudo, faz tudo, sei lá de onde a pessoa tirou aquilo, né? Então, acaba a pessoa escolhendo se prejudicar. Eu não sei por que isso, né? Mas espero que não seja a situação de vocês, tá bom? E eu vou estar, né, dando as ferramentas para que vocês se saiam bem. Mas lógico que não depende só de mim. Vocês também têm que fazer por onde, vocês têm que fazer a parte de vocês para que no final, né, tenham sucesso e fechem com a nota máxima, tá bom? Alguma dúvida até aí? Não? Então vamos começar nosso conteúdo propriamente dito, tá bom? Como eu disse, iremos iniciar já com algumas perguntinhas do TED, onde a primeira é: como elaborar um projeto? Vocês lembram que eu falei agora há pouco que não existe resposta certa ou errada, e eu não quero que vocês busquem na literatura o significado disso para responder o que é um projeto. Não, eu quero que
você diga para você, o que você tem em mente, tá? Agora, neste momento, nesta aula, sem o conhecimento que vai ser dado. Então, para você agora, o que é como, na verdade, se elabora um projeto, tá? E aí vocês respondem essa questão. Aí a gente vem, não precisam ficar preocupados, professora, para aí, deixa eu copiar a pergunta. Não, vai ter um slide depois com todas as outras perguntas, certo? Segunda pergunta, o que pretendo estudar? Quando eu faço essa pergunta para vocês, o que pretendo estudar? Lembram que semana passada, na aula que vocês assistiram, né, que foi gravada, mas eu tinha colocado isso também lá, vocês lembram que foi falado, ou quem não assistiu, né, que foi a aula de apresentação, falando mais sobre o núcleo, sobre jornada, monitoria, essas coisas? Então, vocês lembram que lá tinha dizendo que eu tinha pedido para vocês, na verdade, né, quando vocês fossem conversar com os orientadores, que vocês já tivessem algo em mente? Vocês lembram disso? Pessoal, não cheguem de mãos abanando, não. Já tenham uma ideia, né, do que vocês pretendem estudar, de preferência que seja algo que vocês gostem, e assim por diante. Lembram? Algumas pessoas disseram que lembram. Sim, uma área específica que a gente possa abordar no trabalho, né? Isso. Então, essa pergunta aqui, o que pretendo estudar, eu quero simplesmente que vocês me digam qual é o tema do trabalho de vocês. Só isso, tá? E detalhe, tema é diferente de título, tá? Tema é aquilo mais geral. Por exemplo, eu quero falar sobre oncologia. Um título seria, por exemplo, incidência de câncer de mama em mulheres da cidade de Rio Tinto. Viram a diferença? Oncologia, o mais geral, e título, exatamente o que vocês vão querer focar. Agora, eu estou pedindo só o tema. Se você já tem algo mais direcionado, beleza, já pode focar mais um pouquinho. Eu sei que eu quero falar, por exemplo, de oncologia, eu quero falar especificamente de câncer de mama. Então, pronto, você pode colocar como tema câncer de mama. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não. É importante que vocês já tenham, tá, essa definição, né, no trabalho de vocês. E aí chega num ponto que pode parecer bobagem, mas faz uma diferença imensa e é muito importante para o trabalho de vocês. Não necessariamente para o trabalho, mas para o desenvolver dele, vamos dizer assim, tá? A forma que você vai conseguir levar e construir o trabalho. Então, a pergunta é: tenho algum conhecimento e ou afinidade por aquele tema? Vamos considerar que a gente tivesse fazendo uma analogia com uma balança, tá? Então, se a gente tivesse colocando numa balança, esses pontos que serão discutidos nesta questão e na próxima vão ser muito importantes para que vocês levem em consideração o peso deles nas decisões que vocês vão ter a partir de então. Então, você tem conhecimento pelo tema? Que foi aquele tema na pergunta anterior que você disse qual era? Lembrando que, de certa forma, todos da turma têm um certo nível de conhecimento equiparado, né, dos conteúdos que foram dados em sala de aula. Então, todo mundo assistiu aulas das mesmas disciplinas, né? Então, provavelmente, vocês estão ali meio que equiparados. Mas, lógico, que pode existir uma disciplina, para mim,
que eu tive muito mais afinidade do que, por exemplo, a Flávia. Isso independe de professor até, certo? Vai da pessoa gostar do conteúdo que está sendo ministrado. Lógico que, às vezes, o conteúdo é muito bom, mas se você, né, tem um professor que não ajuda, às vezes você pode ter uma decepção. Oi, Edilma, pode falar. Professora, tem gente no grupo que não está conseguindo entrar na aula. Tá, então só um segundo. Deixa eu ver aqui, tá, gente? Só um minutinho. Aí. Oi, Tinalice, pode falar. Professora, eu estou um pouco confusa. Na primeira aula, eu anotei algumas perguntas que a senhora havia falado sobre título do trabalho, contextualização, justificativa, pergunta norteadora, hipótese, objetivo e metodologia. A gente vai falar sobre tudo isso com calma, cada um desses pontos. Mas pode colocar a sua dúvida. Mas, aí no caso, esses questionamentos que a senhora está fazendo agora, vai ser para auxílio da elaboração do trabalho, ou a gente vai ter que colocar essas perguntas também junto com as que foram dadas? Não. Estas perguntas vão ajudar vocês a construir o trabalho. Você não falou agora há pouco, né, que eu falei sobre a questão de justificativa, pergunta norteadora, hipótese, tarará. E você está vendo que na aula de hoje, onde eu pergunto qual é o seu tema, né, essa questão de afinidade e outras que eu vou fazer hoje, você está vendo que tem tudo a ver com o seu trabalho? Que são coisas que precisam estar sendo definidas na sua pesquisa? Joia, entendi qual o contexto, tá, joia? Pronto. Tá, obrigada. Então, como eu falei, este exercício, que é o TED, vai estar ajudando vocês automaticamente, quando vocês levam a sério, né, responder essas questões, automaticamente vocês estão construindo o trabalho de vocês. Aí vocês vão fazer o quê? À medida que na ordem, né, que deve vir no trabalho escrito, vocês vão encaixando as respostas que vocês deram nessas perguntas lá no trabalho de vocês. Lógico que quando vocês forem fazendo isso, vocês vão fazer as devidas modificações para ficar num texto corrido, tudo direitinho, e vocês vão ter amadurecido algumas ideias também. Tá? Por isso que eu disse, é interessante depois vocês verem como era seu pensamento inicial e depois como aquela ideia, né, se transformou e amadureceu. Deixa eu ver aqui o que é que o povo está dizendo. Pronto. Oi, Tatiana, pode falar. Professor, eu estou só com uma dúvida. Essas perguntas a gente vai ter que mandar para a senhora depois? Ao fim de Sim, cada como aula? eu falei, para ficar mais fácil, apenas uma pessoa do grupo, eu vou mandar um link para vocês, e apenas uma pessoa do grupo vai lá naquele link e preenche com a resposta de cada uma dessas perguntas, certo? Eu vou deixar, quando a gente terminar a terceira aula, o conteúdo da terceira aula, eu vou deixar o dia inteiro esse link disponível, tá? Não vai ser só uma horinha, não. Vai ficar o dia inteiro para vocês, não tem problema com isso. Para você, eu tô de plantão hoje, não sei o quê, tô trabalhando, só posso em horário X. Hoje não posso no horário da aula, não tem problema. Vai ficar o dia todo para que vocês possam se organizar. Tá bom? Mais Obrigada. alguma dúvida? Não, Eu tô tentando resolver aqui com o povo do grupo, mas tô tentando.
Gente, não adianta estar enviando áudio no momento que eu estou dando aula. Eu não vou estar escutando o áudio de vocês agora, né? Sinto muito. Então, vamos lá. Tenho conhecimento, vamos por partes. Como eu estava falando, vocês, né, todos passaram por algumas disciplinas. Alguns tiveram nota maior, outros podem ter até reprovado porque acharam que deveriam fazer a disciplina para fixar mesmo, né? E disse, não, eu prefiro reprovar porque eu gostei da disciplina, quero cursar de novo, né? E aí repetiram alguma disciplina. Ou, né, querendo ou não, vocês tiveram todas as disciplinas iguais para chegar até aqui. Então, teoricamente, está todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Só que, no momento que você escolhe desenvolver um trabalho sobre determinada temática, você vai passar em torno de 8 meses a mais, né, do que os seus colegas, focando naquele assunto. Então, se você já tem algum conhecimento prévio, né, se você já tem uma noção e por isso você escolheu fazer essa temática, beleza. Mas o peso do conhecimento aqui, neste momento, ele não vai pesar tanto. Por quê? Porque o conhecimento ele pode ser adquirido. Basta você estudar, você se dedicar, que você vai conseguir adquirir o conhecimento, certo? Em compensação, quando a gente fala no quesito afinidade, aí a coisa muda. Então, você precisa saber se realmente você tem afinidade por aquele tema. Porque, como eu falei agora há pouco, você vai passar em torno de 8 meses construindo, trabalhando em cima da temática que vocês escolheram. Então, se você não gosta daquele tema, sinto muito, mas o seu rendimento não vai ser bom, tá? No momento que você está construindo um trabalho ao qual você não se sente bem com a temática, a tendência de fracasso é grande, certo? Ou então de você desistir na metade do caminho e fazer um outro tema. E aí, um trabalho que você iria ter em torno de 8 meses, você vai ter 4 meses. É lógico que um trabalho com 8 meses vai ser muito mais bem feito do que um trabalho com 4, né? Então, deu para entender, gente, essa questão de se vocês têm ou não algum conhecimento e ou afinidade pelo tema? Coloquem aí na balança e vejam, né, qual o tema que vocês escolheram para ver se aquilo não vai ser um fardo para você, tá? Então, o TCC, por si só, o povo já pinta, né, um monstro de 7 cabeças em relação ao TCC. Mas não é isso tudo, gente. É porque precisa fazer coisas que geralmente vocês não costumam, que é se dedicar. Tá? Infelizmente, né, nem todo mundo está disposto a sentar, né, a bundinha ali na cadeira, passar horas estudando, buscando sobre a temática, lendo. E lógico, se não faz isso, a chance, né, de não conseguir sucesso é grande. Tenho empatia pelo meu orientador? E aí? Vocês vão passar, mais uma vez, vou ficar repetindo, em torno de 8 meses construindo o trabalho de vocês. Então, imaginem só, vocês passarem 8 meses trabalhando com alguém que vocês, porventura, não gostem. Muitas vezes, gente, vocês têm algum problema com o professor não tem nem noção, sabe? Nem que você não gosta dele, certo? É um problema que você tem para com ele, não o contrário, né? Mas aí, no momento que vocês forem escolher, né, o orientador de vocês, é importante que vocês levem em consideração isso. Se você, por algum motivo, né, não gosta daquele professor, não se sente à vontade com aquele professor,
isso pode acabar comprometendo o rendimento de vocês também. Por quê? Porque às vezes o professor ele vai corrigir de fato o trabalho, né? Deixar ele ali todo coloridinho, todo vermelho, todo cheio de alteração para fazer. Aí você pode levar para o lado errado. Você pode dizer, vixe, olha esse professor só querendo me humilhar, querendo aparecer, botando um monte de correção aqui, não sei o quê. Não, gente. Pelo contrário, agradeçam e muito se vocês tiverem um professor que realmente está corrigindo o trabalho de vocês, tá? Infelizmente, a gente tem muito problema com orientadores, e eu confesso que muitas vezes eu sou falha também, tá? Que a gente não consegue dar conta de tanto trabalho, certo? Mas, de certa forma, em alguns pontos, a culpa também é dos alunos. Por quê? Vamos supor que o trabalho fosse para entregar semana que vem, de segunda a sexta. Aí hoje é sexta. Aí o aluno manda hoje para o professor corrigir e já entregar na segunda. Não é assim, gente. Nós também temos outros afazeres. Corrigir, como eu disse, não é uma coisa assim, folhei, pronto, tá lindo, ótimo, maravilhoso. Não. Para quem corrige de verdade, leva tempo, tá? E é importante isso. Então, o ideal é que vocês estejam construindo o trabalho e à medida que vocês vão construindo, vocês vão enviando para o orientador, tá? Então, fez uma parte agora, envia para o professor e aí o professor vai corrigindo. Enquanto ele está corrigindo, vocês não ficam parados, não. Vocês já ficam pesquisando e acrescentando outras coisas. Aí, quando o professor enviar aquela correção, você corrige, né, o que foi solicitado, já acrescenta o que você já fez novo e já manda de novo, certo? Porque à medida que você vai construindo, vão surgindo novos direcionamentos, vamos dizer assim, do trabalho de vocês, da forma que vocês estão conduzindo a escrita do trabalho, que pode mudar. Agora, se você envia em cima da hora, aí lógico que o professor não vai ter aquele tempo e nem, né, teve aquela questão de poder dar outras sugestões, porque você tem que estar entregando o trabalho, né, imediatamente, certo? Então, não façam isso. Inclusive, tem professor que, se vocês deixarem para entregar em cima da hora, ele vai dizer, eu não oriento esse trabalho, porque teve o semestre todinho para você entrar em contato com o professor. E você só entra em contato na semana que é para entregar, então não houve uma orientação, certo? E o professor está certo em abandonar essa orientação. Por quê? Quem garante que você não comprou esse trabalho? Quem garante que foi realmente você que fez? Eu vou tentar, eu como professora da disciplina, vou tentar ao máximo descobrir, né, quem porventura se achar espertinho e comprar o trabalho, certo? Então, primeiro de tudo, quem está vendendo trabalhos está pouco se lixando com a sua nota, tá? Ele quer saber ali que você contratou um trabalho científico. Se aquilo é plágio, se aquilo é ético ou qualquer outra coisa, ele não está nem aí, certo? Importa é o valor que você vai pagar para ele. Então, e se, né, como eu disse, eu vou tentar ao máximo estar descobrindo se você realmente está construindo o trabalho. Por isso que eu faço essas avaliações orais também, que é para pegar vocês no pulo, tá? E outra coisa como eu estava falando, a questão do plágio. Então, algumas pessoas, tá? Elas conseguiram não ser reprovadas porque eu identifiquei o plágio a tempo e avisei para elas, né? E elas tiveram tempo de corrigir. Se isso fosse na banca do TCC2, aí não tinha mais jeito, certo? Era reprovação. A gente só teve um caso, tá? Pelo menos desde que eu entrei na faculdade, em 2013, a gente só teve um caso de reprovação por plágio. E na época eu não era professora de TCC, porque foi do curso de biomedicina, eu só era de enfermagem. Eu não era professora de TCC. Então, das minhas turmas, ninguém nunca reprovou por plágio. Porque eu faço de tudo para tentar descobrir a tempo, certo? Agora, lógico
pode passar despercebido? Lógico que pode, né? E eu não identificar. E você que vai ser responsável, na verdade, você é, né, o responsável pelo seu trabalho. E se você fez um plágio, problema seu. Arque com as consequências, né, de uma reprovação. No que ser tão espertinho, as aulas eu estou dando. Estou mostrando no passo a passo como construir o trabalho de vocês. Se vocês não querem fazer como as orientações, né, da construção do trabalho, aí é o livre-arbítrio, né? Arque com as consequências. Oi, Marisiara. Oi, professora. Consegui entrar. Beleza. Vou Boa silenciar, noite. tá? Tá. Boa noite. Vou silenciar teu microfone aqui. Lembrem-se que quando vocês quiserem falar, levante a mãozinha, né? Tem uma opção, uma carinha com uma mãozinha assim, como a Eudiane acabou de fazer. E aí eu olho aqui e passo a palavra para vocês. Pode falar, Eudiane. No caso, professor, a gente tem que entregar esse pré-projeto agora, esse primeiro semestre, né? É o nosso orientador. Semana que vem, e na outra, e na outra, e na outra, e na outra. Constantemente. Vai fazendo, vai enviando, vai fazendo, vai enviando. Certo? Certo. E não chamamos de pré-projeto, tá? O que vocês estão construindo aqui agora é o projeto. Mais para frente eu vou explicar. Então, vejam que a questão de ter empatia pelo orientador é um peso que é necessário ser levado em consideração, tá bom? E aí, tem a penúltima pergunta. Você tem uma sólida proposta de pesquisa? Quando eu faço essa pergunta, lógico, vocês estão na primeira semana de aula de conteúdo ainda. Eu não estou perguntando se você já tem um trabalho pronto. Não. É em relação a, eu já defini meu tema, eu já sei quem é meu orientador, eu já sei se o trabalho vai ser de campo ou bibliográfico, tá? Então, tudo isso vai estar ajudando a definir ali que você já está com para este momento, isso já pode ser considerado uma sólida proposta. Pessoal, avisa no grupo aí, por favor, né, que é mais fácil vocês estarem pegando o celular, avisa aí no grupo que eu não vou estar escutando áudio e nem atendendo ligação de quem está ligando para mim no momento da aula, por favorzinho. Sim, então só isso, né, que eu quero em relação a esta pergunta. E aí a gente chega na nossa última pergunta. Por que fazer uma monografia? E aí eu quero que vocês me digam a opinião de vocês agora. Então, todas as perguntas aqui, tá? Quem quiser copiar, quem quiser tirar print, alguma coisa do tipo, mas lembrando que eu vou enviar para vocês também. Mas enquanto eu não envio, se quiserem, né, para poder ver as questões, fiquem à vontade. E aí, gente, para vocês, por que fazer uma monografia, né, um artigo científico, um TCC? É um trabalho científico. Por que fazer um trabalho científico? Alguém? Concluir o curso? Algumas pessoas respondem dessa forma, mas não é isso. Oi, Ronaldo, pode falar. Professora, eu acho que a monografia ela vai nos ajudar a ter um conhecimento melhor em uma área... Peraí. Fala um pouquinho mais próximo do microfone, porque está muito baixo. Tem microfone aberto aí, professora. Melhorou? Melhorou. Pronto. Eu quis relatar que eu acho que a monografia vai servir para que a gente tenha um conhecimento melhor nessa área que possa ser, que seja uma área que a gente pretenda atuar, certo? A gente vai estar ganhando mais conhecimento em alguns aspectos que a gente, como a senhora mesmo citou, nós não temos muita afinidade, certo? A gente vai melhorar o nosso intuito de leitura, de pesquisa, e vai nos ajudar na parte científica, né, do curso da gente, que é bem necessário também. Certo. Vamos escutar agora a Eudiane.
É assim como o Ronaldo falou, né? A gente procurar ver, assim como a senhora falou também, na área que a gente mais identifica, e tipo assim, para dar um norte, né? Até para a nossa vida profissional. Escolher uma área que a gente se identifique, a gente tenha um melhor empatia, né, por aquilo, pela área, e se aprofundar, estudar, pesquisar e adquirir conhecimento e tentar passar, né, aquilo que a gente conseguiu absorver, conseguiu captar. É mais ou menos assim. Correto. Quer complementar mais alguma coisa, Ronaldo? Não, professor, eu bati na mãozinha não sei querer. Tá. Mais alguém quer falar algo? Professora, eu falei ontem sobre o curso, mas assim, o pensamento que eu acho é despertar o interesse do aluno para pesquisa e desenvolvimento, tanto de trabalho científico quanto de outras coisas, no caso, do ramo de pesquisa. Eu acho que é para despertar o interesse maior. Tá. Então vamos tentar resumir aqui para vocês. A gente tem 3 perspectivas do porquê fazer um trabalho científico. A primeira perspectiva é a do ponto de vista do aluno, tá? Que no caso são vocês. Então, pode ser, porque precisa para concluir o curso. Tá, beleza, assim como todas as outras disciplinas, né? Se, vamos supor, você passar no TCC, mas tiver sido reprovado, sei lá, em biologia básica ou em algum estágio, ou simplesmente faltar 1 hora na sua carga horária extracurricular, você não se forma. Então, não é bem por aí, certo? Então, o porquê de fazer um trabalho científico do ponto de vista do aluno é porque, como vocês falaram, a gente tem a questão de aprimoramento profissional, né? Você vai se aperfeiçoar. Como eu tinha falado mais à frente, né, os colegas aí citaram, né, também. No momento que eu vou passar meses desenvolvendo uma pesquisa, a qual eu vou, né, ler bastante, dependendo se o trabalho da metodologia, né, se o trabalho for de campo, eu vou vivenciar aquela experiência. Já vai, Bruna. Então, é importante, né, que o aluno ele vai ter aprendido muito mais do que aquelas pessoas que só fizeram cursar a disciplina. Um exemplo, uma pessoa, todos vocês cursaram lá, não sei se chama exatamente assim, mas uma disciplina referente à saúde da criança. E aí, vamos supor que você quer atuar nessa área, né, quando se formar. E aí você constrói o seu TCC em cima, né, do tema de saúde da criança. Então, você estudou, né, 8 meses a mais sobre essa temática. Então, se você for, por exemplo, tentar uma residência, um mestrado sobre esse tema, você tem um diferencial de conhecimento, né, porque você se dedicou mais àquilo. Oi, Bruna, pode falar. Vênia, tá escutando? Estou. Me explica aí de novo essa sólida proposta de pesquisa que eu passei batida aí. Não entendi muito bem. É só você dizer se você já escolheu seu tema, se você já tem seu orientador e se você já definiu se sua pesquisa é de campo bibliográfico. Você já tem tudo isso, então você pode estar considerando que sua pesquisa, né, que você tem uma sólida proposta de pesquisa. Já está com o tipo completo, né? Não, de jeito nenhum. Isso não é tipo completo. Não é o trabalho completo, não. É se já arrumou um orientador em relação a isso aí. Nesse sentido. Certo. Ok, obrigado. Então, para o ponto de vista, né, do aluno, a gente tem essa questão do aprimoramento ou aperfeiçoamento profissional. E aí a gente tem, né, mais 2 perspectivas, como eu falei, são 3. A gente tem o ponto de vista do orientador.
Então, monografias, né, trabalhos científicos podem dar origem a novas pesquisas. Então, o professor, devido à experiência que ele tem, ele pode transformar aquela ideia, né, que o aluno trouxe no seu trabalho e, vamos dizer assim, lapidar, né, melhorar aquilo e, com isso, desenvolver outras pesquisas. E, através dessas pesquisas, vai ter um suporte para publicar aqueles trabalhos, certo? E aí vem o link entre o ponto de vista do orientador e o ponto de vista da ciência. Onde o ponto de vista da ciência é de partilhar conhecimentos sistematizados. O que significa isso? Partilhar ou compartilhar conhecimentos sistematizados. Alguém poderia me dar uma explicação sobre isso? Eu acredito que seria como se fosse uma receita de bolo. Então, seria um conhecimento sistemático. Então, ele vai de um início, você tem uma proposta, você tem um problema e você dá uma solução. Você pesquisa uma solução para aquele problema. De certa forma, está correto. O que é algo sistemático? Acredito que seja algo que se siga uma linha de raciocínio do início ao fim. Quando a gente diz assim, fulano é muito sistemático, o que é que a gente quer dizer com isso? Organizado. Metódico. É aquela pessoa, né, que ela coloca tudo certinho, né, bem organizado, tudo na ordem, certo? Pode ser considerado metódico também. Então, quando a gente fala em compartilhar conhecimentos sistematizados, a gente está dizendo que este conhecimento que está sendo compartilhado, né, mundialmente, principalmente hoje com a internet, fica muito mais fácil, é aquele conhecimento que segue uma norma, uma regra, né, uma organização, certo? Então, exemplo aqui na sala de aula agora. Alguns de vocês podem estar fazendo anotações a respeito da aula. Cada um faz as suas anotações do seu jeito. Tem gente que faz desenhos, esquemas, tem gente que escreve mesmo, né? Então, mas isso vai de cada um. Existe uma regra para isso? Não. Você simplesmente está pontuando nas suas anotações aquilo que você achou interessante, mais importante de estar sendo colocado ali, para que depois, né, quando você for ler aquelas anotações, você possa relembrar o que é que foi dito. Então, não necessariamente, vamos supor, o que Jefferson anotou é a mesma coisa do que o Ronaldo. Tá bom? E aí é onde parte a diferença com a ciência. Então, basicamente, né, lógico que existem algumas pequenas mudanças, dependendo da área, por exemplo, se é da área de humanas, de saúde, de exatas, né, área de educação. Então, existem algumas peculiaridades dos tipos de metodologia, mas, basicamente, todo mundo vai ter o quê? Introdução, metodologia, essa discussão em todo o trabalho científico, certo? Como eu disse, pode ter algumas pequenas diferenças, geralmente é de formatação, que é a posição onde cada coisa vai estar, que a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas basicamente segue a mesma linha de raciocínio. Então, para você fazer uma pesquisa, você tem que ter, né, um objetivo para aquela pesquisa, você tem que ter uma metodologia definindo os materiais e métodos que serão utilizados para coletar os dados. Você vai analisar aqueles dados, você vai escrever os resultados, você vai discutir o significado daqueles resultados. Então, basicamente, todo trabalho científico vai ter isso, certo? E aí, por isso que é importante, né, a questão de ser sistematizado, porque só assim a gente pode estar comparando informações através de dados científicos.
e não de achismo, tá? E aí, com isso, a gente contribui para a resolução de algum problema, onde uma vez que se essas informações elas não tivessem sido compartilhadas, outras pessoas não poderiam estar, né, tendo os mesmos resultados e tendo facilidade em obter ali, por exemplo, se for na área de saúde, né, curas de determinadas doenças, tratamentos, simplesmente por não terem o conhecimento daquela técnica que fulano descreveu. Imaginem só, vamos supor que eu tivesse lá, sei lá, na Idade Média. E aí, eu fosse um cirurgião lá da época e eu desenvolvesse uma técnica lá que foi eficaz, que foi importante, que salvou diversas vidas, só que só quem domina essa técnica, só quem sabe essa técnica sou eu. Eu nunca ensinei para ninguém, eu nunca publiquei, eu nunca escrevi em canto nenhum. Quando eu morrer, aquilo vai morrer junto comigo, né? Vai para o túmulo. Até surgir uma outra pessoa que, porventura, também tem aquela linha de pensamento e acaba desenvolvendo uma outra coisa relacionada àquele tipo de procedimento. Ou seja, se o conhecimento não fosse compartilhado, a gente estava estagnado, né, em vários aspectos da sociedade, inclusive na própria tecnologia. Imagine se a primeira pessoa que desenvolveu o primeiro computador, lógico que ela só chegou ao conhecimento de desenvolver o primeiro computador porque ela já tinha vários outros conhecimentos prévios que foram dados através de outras pessoas, né, que estudaram e compartilharam, mas vamos pegar como se, né, ele tivesse descoberto tudo. E aí ele descobriu o primeiro computador. E aí ele morreu e aquilo, tchau, morreu junto com ele. Será que a gente ia ter condições, por exemplo, de estar tendo essa aula hoje? Ter a internet, né? Ter a transmissão, ter videoconferência, ter essas coisas? E aí? O que é que vocês acham? Sim ou não? Não, professora. Então, nem um pouco. É importante que o conhecimento ele seja compartilhado. E é importante que vocês façam isso também com o TCC de vocês. Seja publicando numa revista científica, seja divulgando num congresso, né, numa jornada. Então, no momento que vocês enviam os trabalhos de vocês lá, que são aceitos, são publicados, fica como livro de resumo, outras pessoas vão ter acesso. E aí chegamos em um outro ponto, né? Para se desenvolver um trabalho científico, é preciso ter investimento intelectual. O que é que eu quero dizer com isso? O que seria investimento intelectual? Oi, Jonas, pode falar. Professora, eu tenho uma dúvida. Se eu souber, eu respondo, pode falar. Eu posso utilizar esse artigo que será construído, ou monografia, ou qualquer coisa que seja, como um trabalho para um mestrado ou para um doutorado, o que seja? Não, porque você já usou, você está plagiando você mesmo. Certo? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Isso é autoplágio. Também não pode. Você já apresentou esse trabalho? O que é que você pode? Você pode aperfeiçoar técnicas, você pode desenvolver uma nova metodologia para seguir aquela mesma linha de pesquisa. Aí, beleza. Certo? Um exemplo, vou puxar, né, para mim mesma, para mostrar como vocês podem estar atuando na mesma área, né, com a mesma, vamos dizer assim, linha de pesquisa, mas com trabalhos diferentes. Então, na minha graduação, eu trabalhei com ataques de tubarões a tartarugas marinhas. Né? Então, minha monografia, né, foi sobre essa temática, onde foi uma pesquisa de campo, né, e aí eu comparava, fazia a identificação das espécies de tubarões que tinha aqui, das espécies de tartaruga e dos registros, né, de ataques de tubarões. Na
na minha especialização, aí eu já trabalhei com tartaruga de novo, só que com a parte mais de... Como é que chama? De educação ambiental. Aí no meu mestrado, eu trabalhei com tartarugas novamente, só que agora trabalhando a influência do lixo nas áreas de existência desses animais, na área de reprodução, na área de alimentação, certo? Então, eu deixei de trabalhar com tartaruga? Não, mas eu consegui, em cima das minhas experiências, desenvolver vários trabalhos com elas. Deu para entender, Jonas? No caso, a senhora usou o mesmo tema, só que com outra perspectiva. Cada um com foco diferente, mas todos relacionando tartaruga marinha. Entendi. Obrigado. Nada. Por exemplo, se você quer trabalhar com urgência e emergência. Como é que você sabe? Vou citar um exemplo aqui de por exemplo, um trabalho que já teve lá na faculdade. Vou trabalhar fazer um levantamento dos tipos de acidente automobilístico, né, de pessoas que chegaram até o atendimento, né, de urgência e emergência através de acidente envolvendo veículos. Carro, moto, certo? E, em cima disso, fazer um levantamento das lesões. Então, principais partes do corpo atingidas. Crânios, membros, né? E por aí vai. Tá? Aí, vamos supor, no mestrado, você vai continuar com a parte de urgência e emergência, só que, em cima dessa experiência que você teve no seu TCC, né, fazendo levantamento de qual parte mais atingida, vamos supor, aí vamos dizer que você identificou que os membros inferiores eram os mais atingidos. Eu estou chutando, tá, gente? Estou só dando um exemplo aqui. Aí, no seu mestrado, porque é algo mais complexo, que você precisa desenvolver uma pesquisa de campo, aí você vai trabalhar com pessoas que tiveram acidente, vamos supor, de moto, né, de automóvel, de forma geral, e que tiveram comprometimento nos membros inferiores. E você quer avaliar o nível de comprometimento dessas pessoas, o grau da lesão, o tempo de recuperação, coisas do tipo. Então, viu que você já pegou uma experiência e transformou em outra? Certo? Isso. Estou entendendo. Então, nesse sentido, você pode fazer. Mais alguém está com alguma dúvida? Podemos seguir? Vou continuar, tá? Sim, eu perguntei para vocês o que é investimento intelectual. Ninguém me respondeu. Seria, gente, investimento intelectual? Adquirir conhecimentos, sempre estar procurando se aperfeiçoar na área que você atua e sempre estar procurando estar atualizado, buscando mais, pesquisando mais, para poder estar seguro, né, daquilo que você faz, daquilo que você tenta passar para o outro, ensinar. Está sempre buscando conhecer mais daquilo que você tem interesse. Eu acredito que é o tempo que a pessoa vai disponibilizar para a pesquisa e construção do trabalho, né? No caso, você vai ter, você vai organizar o seu tempo diário e dizer assim, ó, tantas horas por dia eu vou investir para a construção da monografia ou do artigo, do TCC. Do trabalho científico. Isso. Diane, dê aí sua opinião. Eu tinha falado assim de modo geral, né? Mas assim, em relação ao TCC, investimento intelectual é se aprofundar, né? Para ter segurança naquilo que você vai falar, naquilo que você vai passar
né, em cima daquilo que você escolheu, para você abordar, para você debater. Então, ele está procurando, assim, a fundo mesmo, conhecer para que você possa falar com propriedade, né, daquilo que você escolheu, do tema que você escolheu. Pesquisando, procurando fontes mais atuais. É isso. Certo. Então, vamos lá. Quando a gente fala de para se desenvolver um trabalho científico é necessário investimento intelectual, independente de ser o trabalho da graduação, ou um trabalho para o congresso, ou para uma revista científica, ou seja lá, né, qual for, a gente está falando no sentido de que você precisa investir muita coisa, não necessariamente, mas também dinheiro, tá? Geralmente a gente associa, né, investimento só a dinheiro, mas não existe só esse tipo de investimento. No sentido aqui de dinheiro, né, a gente pode citar o quê? No momento que você faz um curso, no momento que você compra um livro, né, tem aulas de alguma coisa. Então, tudo isso é investimento intelectual. Mas não só isso. No momento que você se dedica, tá? Que você se dispõe a ficar horas pesquisando, estudando, isso também é investimento intelectual, tá? Então, no momento que você faz cursos que você está aprendendo, né? Que você está adquirindo conhecimento, você está lendo um livro, está buscando artigos, então tudo isso é investimento intelectual. Até o Snoopy sabe, né, que é importantíssimo se ter investimento intelectual para poder atingir os objetivos de um trabalho com qualidade. E no caso, para se alcançar, né, o objetivo que é a conclusão, a gente precisa ter dedicação, né? Muitos alunos não fazem isso durante o curso. Esperam chegar no TCC e por isso entram em desespero e diz que TCC é um bicho de 7 cabeças. Não. A diferença é que geralmente, né, eu estou falando de forma, né, geral, não diretamente para essa turma, mas geralmente o que é que acontece? Os alunos passam muitas disciplinas empurrando com a barriga, sem ler sequer um livro daquela temática, muito menos buscar um artigo. Se fixam apenas no slide que o professor disponibilizou, né? Não procura nenhuma outra informação para complementar aquela formação dele, o conhecimento que ele está adquirindo ali, né? E isso é culpa de quem? Do aluno. O professor, ele dá uma base aqui do conhecimento, dá uma explicação, mas cabe ao aluno fazer a parte dele, né? De buscar se aperfeiçoar, se aprimorar naquele conhecimento. E não simplesmente decorar uma apostila para poder fazer uma prova e tirar uma boa nota. Se você faz isso, isso não representa exatamente o conhecimento que você está desenvolvendo dentro da sua formação. Né? Então, você quer ser mais um profissional que está assim, ó, cheio de profissional não qualificado. Ou você quer ser aquele profissional que faz a diferença, aquele profissional que vai salvar vidas e não ajudar a matar mais vidas. Né? Boa noite, Gilsandra. Conseguiu entrar. Seja bem-vinda. Então, vocês precisam ter isso em mente, certo? A formação de vocês não depende de A, de B e de C, não. Depende exclusivamente de vocês. E aí, no TCC, não tem mais essa boquinha de sair empurrando com a barriga. O professor passou a apostila ali, eu vou decorar, torcer para aquilo cair na prova e pronto, tirei boa nota e passei. Ou então, a prova era aberta, né? Chutei ali as questões e tive sorte. Que pena para você, né? Que está brincando com a sua formação. Oi? No maior. É o quê? Bom. Desculpa, professora, eu pensei que tinha fechado o áudio.
Me perdi agora. Eu tô tentando voltar ao raciocínio. Bom, vou tentar aqui. Depende exclusivamente, né? A formação de vocês depende exclusivamente de vocês. Só que no TCC, você precisa, de fato, construir algo. Então, não dá simplesmente para fazer como muitas vezes, né? Alguns faziam nos trabalhos, copiar e colar. Isso é plágio. Não vai dar mais para fazer isso, não, tá? Se porventura vocês não foram cobrados antes, agora não tem mais boquinha, não. Vocês aprendem, tá? E eu vou, como eu falei, estar dando as aulas para vocês. Eu vou estar dando, vamos dizer assim, as ferramentas para que vocês consigam, né? Vou estar dando as orientações para que vocês consigam fazer um bom trabalho. Mas o trabalho vai ser feito por mim? Não. Vai ser feito por vocês. Nenhum dos meus orientandos eu não faço. Quanto mais, né, o de uma turma inteira. Oi, Eudiane. Depois Jonas fala. Não, professora, que se eu sair é porque a minha internet e o Wi-Fi caiu. Eu estou pelos dados móveis. Certo, viu? Tudo bem. Oi, Jonas. Eu vou tentar ficar aqui. Professora, a mesma pergunta que ele fez anteriormente, pelo WhatsApp, eu vou fazer agora novamente para eu entender não, direito. Do WhatsApp não, relembra aí. Eu vou relembrar agora. Quando eu falei a fonte que eu vou, no caso, extrair o trabalho, eu perguntei se eu poderia utilizar, já que meu trabalho é um trabalho específico, eu perguntei se eu poderia utilizar algumas entidades, por exemplo, a Associação Americana do Coração, o ATLS, o PHTLS, que são livros e entidades de referência para o assunto, a temática que eu vou usar. Aí, tanto a senhora quanto o meu orientador também falou que utilizasse Cielo, ou SIG, que no caso tem uma base de alguns assuntos, alguns trabalhos que já foram publicados. No caso, eu não posso nem utilizar a entidade, o que ela fala, e nem utilizar pensamento próprio, correto? Vocês no TCC1, vocês podem utilizar livros ainda, tá? Mas uma vez ou outra, não deve ser algo... Eita, foi mal, Jonas. Desativei teu microfone. Ativa aí de novo. Tinha muito barulho. Jonas? Pode ativar teu microfone, Jonas. Escutando, professor. Diga. Jonas? Não, professor, eu não estava escutando por conta do barulho de outro microfone. Sim. Então, vocês agora no TCC, vocês podem uma ou outra citação utilizar de livros, mas basicamente o trabalho de vocês deve ser construído a partir de artigos. Coloquem uma coisa na cabeça de vocês: os livros eles são construídos em cima de artigos publicados. Então, vocês devem ir atrás dos artigos, certo? Uma informação ou outra, pode ser que assim fique mais compreensível de você colocar a citação do livro, mas não deve ser a regra. Os livros, ele basicamente vai servir para dar uma orientação para vocês, para que vocês consigam adquirir o conhecimento básico, para quando vocês forem ler os artigos, você conseguir, né, compreender o que eles estão querendo dizer, certo? No caso de situações bem específicas, né, como o do ARRA, entre outros, então você pode, uma ou outra, estar utilizando, mas não constantemente. Não seu trabalho ser basicamente, né, livros, ou pior ainda, ser só um livro. Tá? Então, isso não pode acontecer. E à medida que vocês vão evoluindo, se forem fazer residência, mestrado, aí livros não vão estar mais sendo aceitos, tá? Basicamente, vai ser artigos mesmo. Mais alguma dúvida? Foi esclarecido, Não. Jonas?
Foi. Beleza. Então, para finalizar, vou ver se dá tempo explicar essa parte aqui. Existe a diferença, né, de pensar esse senso comum do conhecimento científico. Né? Então, acho que todo mundo já vivenciou em algum momento da vida, né, ou presenciou essa situação, mesmo que não tenha sido de seus familiares, mas de algum conhecido. Você está numa situação, né, e aí a pessoa fala, vamos supor, eu vou dar um exemplo de dor no estômago, mas podia ser qualquer coisa. Eu tô com uma dorzinha no estômago, né, meio enjoado e tal. Aí chega uma pessoa e diz, fulaninho, toma chazinho de tal coisa que passa, já dizia minha avó, né? Ou então a tia, um pai, uma mãe, né, um avô, alguma coisa do tipo, aí dá essa dica de você tomar um chazinho, né? Aí, ai, meu joelho. Aí você diz, mas qual? Vamos supor, você perguntar, serve mesmo? Aí você, não, todo mundo que toma se fica bem e tal. Mas aquele conhecimento é um conhecimento comum, né? Que foi passado de geração. Mas será que realmente aquilo funciona? Ou foi uma coincidência? E qual a dosagem? E qual a frequência? Aí vocês começam a avaliar a diferença de senso comum de trabalho científico, certo? Então, vocês precisam construir no TCC de vocês um trabalho com base científica e não com achismo. Oi, Bruna, pode falar. A aula vai até que hora hoje? Até o horário de sempre, 8h10. 8h10, tá bom, tá. Temos 5 minutos ainda. E aí, esse achismo, né, que algumas pessoas têm, pode ser que realmente exista, vamos dizer assim, um fundo de verdade, ou não. Só que para isso eu preciso provar. Né? Então, vamos supor, camomila. Hoje em dia, né, já é bem difundido que a camomila é um calmante. Né? Mas para que fosse, né, difundida de forma científica isso, alguém pegou, né, a planta, fez um estudo, análise bioquímica, princípio ativo, interação fisiológica, celular, para provar que realmente a camomila vai atuar, né, no corpo de forma A, B ou C, fazendo com que a pessoa de fato, né, tenha esse efeito calmante. E aí vem a diferença, senso comum do conhecimento científico, tá? Um outro exemplo. Vamos supor que eu sou uma pescadora, nasci numa aldeia. Eita, aldeia, era essa palavra. De manhã não veio nem a pau essa palavra aldeia de pescadores. De pescadores, minha família, meus pais, meus avós e tudo para trás, era tudo pescador. E aí vamos supor que eu nunca frequentei a escola. Eu não estou dizendo que o pescador não frequenta a escola. Estou dizendo que eu, no exemplo aqui, não frequentei a escola. Mas pela experiência, né, inclusive de conhecimento que foi passado de geração em geração, eu sei que quando a maré está cheia, eu posso buscar tal cardume em tal local. Quando ela está seca, eu já vou para outro local. Que eu sei que em determinada estação do ano aparece tal peixe aqui, coisas do tipo. Essa pessoa, ela sabe o porquê disso? Ou ela simplesmente pela experiência, né, acabou, e pelo conhecimento passado pelos antepassados, acabou fazendo com que ela conhecesse aquilo? Um exemplo bem básico. Todo pescador, ele sabe que a maré enche e que a maré seca. Basta qualquer pessoa ficar na frente da praia por 4 horas, 6 horas, ela vai ver que a maré está enchendo ou está secando. E aí eu pergunto para vocês sabem o porquê que a maré enche e que a maré seca? Alguém sabe? Caso por conta da lua, da influência da lua, professor. Como? Gravidade. Então, nós temos um satélite natural que é a Lua,
né? E de acordo... Professora, eu conheço pela lua também. O povo já fala muito aqui no interior que é pela lua. Então, de acordo com a fase da lua, né, a gente vai ter, por exemplo, as maiores amplitudes de maré. Eu não sei se vocês já viram a tábua de maré, né, e aí você acompanha lá. Tal horário vai estar 00. Ou então, tal dia, tal horário vai estar 05, vai estar 2,3. Vocês já viram isso? Na tábua da maré? Sim. A amplitude de maré é justamente a menor maré e a maior maré. Então, quando a gente tem a lua cheia, a gente vai ter a maior amplitude, ou seja, ela vai ficar o mais baixo e o mais alto, quando a gente tem lua cheia. Aí depois a gente tem, né, lua minguante, lua crescente, lua nova. Não estou falando na ordem, não, tá? Estou só dizendo as duas que tem. E aí, de acordo com o tipo da lua, a gente vai ter a influência na amplitude de maré e também vai estar tendo a influência na maré. Está secando e a maré está subindo. Né? Mas todo mundo sabe disso? Não. Todo pescador sabe disso? Não. E aí, só para ilustrar a diferença de senso comum, né, para conhecimento científico. Então, rapidinho, a gente tem só um minuto. Aqui, se a gente estivesse comparando o que seria uma escala, tá? A gente teria teoria, tá? Observem que a escala da teoria, o comprimento dela é bem maior. E a gente tem essa aqui de baixo, que é um pouquinho menor e subdividida. Ou seja, a gente precisa ter conhecimento base das informações que são feitas através da teoria, ou seja, a leitura, a aquisição de conhecimento, investimento intelectual, tá? Então, o trabalho de vocês, ele só vai ser construído se vocês se dedicarem aqui, ó, principalmente. Se você não se dedicar aqui, todo o resto, sinto muito, mas vai ser um fracasso. Então, a gente leva tempo para ter a ideia. Por exemplo, da semana passada para cá, podia ter gente que ainda não tivesse nem noção do que ia construir no TCC. E agora já sabe. Desenho experimental. Desenho experimental não é um desenho, né, que eu vou fazer. Não literalmente. Se bem que pode até ser utilizado um desenho para descrever a metodologia. Mas, no caso do desenho experimental, é a metodologia do trabalho de vocês, que pode ser falado dessa forma também. Realizar o experimento. Vai ser necessário tempo, né, para você definir como que você vai coletar os dados, todos os materiais e métodos que serão utilizados, e com a coleta de dados propriamente dita, né? E depois, lógico, que aqui está resumido, vai vir a escrita da interpretação desses resultados, a discussão. Aí vem a questão de escrever o trabalho, que é todo ele, né? Você precisa estar escrevendo, e divulgar, né? Divulgar o próprio TCC de vocês, a apresentação já é uma divulgação, mas também divulgar num congresso, numa revista científica e assim por diante. Então, gente, semana que vem vamos falar aqui sobre o que será o trabalho de vocês, que é o projeto, né? Que alguém perguntou, o nosso pré-projeto, professora? Não, projeto. Pré-projeto seria se vocês já chegassem com algo em mente, com um trabalho, né? Um projeto pronto. Um exemplo, no mestrado, para fazer a seleção do mestrado, eu já tinha que ter um pré-projeto, né? Então, foi um projeto que eu construí, só que ele é chamado de pré, por quê? Porque quando eu fui aprovada, ou, né, se, por exemplo, no doutorado eu for fazer, tem um pré-projeto, quando eu for aprovada, ele vai sofrer avaliação do orientador, pode ter modificações, e aí ele passa a ser projeto, que é o que será executado, no caso de vocês, no TCC2, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Boa noite, excelente final de semana. Se cuidem, se alguém tiver uma pergunta, eu dou um minutinho para vocês. Professora, essa aula está sendo gravada porque eu perdi. Tá, eu sei, está sendo gravada. Lembrando, gente, eu não vou ficar mexendo no celular, não vou atender chamada, não vou escutar áudio, porque eu estou dando aula, certo? Então, não fiquem com raiva, mas no momento de aula fica complicado.
Oi, Tatiana, pode falar. Professora, sobre a divulgação do TCC, necessariamente, quando a gente faz, ele vai ser divulgado ou a gente tem que fazer isso? Se quiser, é opcional. Não, a banca, ela é livre acesso, tá? Qualquer pessoa pode assistir. Mas a questão de divulgação em revista, em evento, tudinho, aí são vocês que têm que correr atrás. Tá? Aí precisa ser aprovado, logicamente, né? Tá ok. Se quem quiser se aprofundar um pouco mais no TCC, só lembrando, tá? Semana que vem vai ter o curso de escrita científica e eu dou bem mais conteúdo do que a gente vai ver aqui nas aulas, tá certo? Então, só para abrir esse parênteses, e quem puder também divulgar, tá bom? Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite e até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tenham um Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora.